Porque o mercado de trabalho estava favorecendo ele. O mercado de estudo também estava favorecendo ele. O governo estava favorecendo com recursos, as leis ainda eram leis que estavam voltadas para a família, e a mulherada ainda estava disposta a satisfazer o cara de alguma forma e fazer algumas coisas por ele, e ter filhos, entendeu? Então existia uma troca. Aí a gente vai para geração X, que seria os Purple Pill, os Homo sapiens. Muitas vezes aqui na comunidade o pessoal fala que a geração atual dos homens está ferrada, tá só tomando na cabeça, tá ferrada e tudo mais. Não é bem assim, cara. Se tem uma geração que mais tomou no toba foi a geração X. A geração X é a que mais se ferrou. Imagina o seguinte, olha. A geração Baby Boomer, eles não estavam informados de nada. Mas na época deles a guerra não estourou. Então tava de boas, entendeu? Na geração X, eles não estavam informados de nada e a guerra estourou. Esses caras não estavam nem na trincheira, a hora que começou a cair bombardeio. Esses caras não estavam nem no abrigo nuclear a hora que a bomba atômica explodiu. Porque vamos lá, geração X, seria os Purple Pill, os Homo sapiens, os caras que sabem que o sistema tá uma porcaria, mas acham que vão arranjar uma Maria exceção e vão conseguir se proteger. Mercado de trabalho, geração X. Geração X, geração que se tornou ali adulta, década de 80, 90 e tal. Mercado de trabalho. Desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades brasileiras, tá? Então esses caras já não tiveram uma reserva de trabalho para conseguir ter mais recursos para poder ser provedor e atrair mulher, porque já tinha bem mais mulher na época deles no mercado de trabalho. Não só isso, o Estado começou a jogar dinheiro para dar ensino superior para a mulher, para empoderar ela. Só que a questão principal é a seguinte: qual foi o acordo, a pegadinha do malandro, o golpe da segunda onda feminista? Foi que as mulheres elas iam ganhar a oportunidade de trabalhar e de estudar, e daí elas iam começar a ter relacionamento de igual para igual com homens. Só que não. Elas ganharam a oportunidade de trabalho, de estudo e mais recursos, e simplesmente elas pegaram o parâmetro delas do que o homem precisa ter para ter um relacionamento com elas e simplesmente aumentaram mais ainda, se tornaram mais exigentes. Então o cara da geração X, para ele conseguir ter recursos para atrair e manter uma mulher, e acesso também à formação e à educação, tudo para ele foi bem pior. Outra coisa, recursos. Geração X, o governo já não estava tacando tanto recurso em cima da população. Ele não estava ainda começando a cobrar. Veja bem, até ali, década de 80, a carga tributária aqui no Brasil era uns 20, 25%. A partir da década de 90, ali no Fernando Henrique, Itamar, começou a saltar. Saltou a carga tributária para 30, 35. Então veja bem, não só o cara da geração X ele não teve tanto acesso a estudo e trabalho, não teve reserva de mercado para poder se tornar um marido, para poder ter filhos. Além disso, o governo estava começando a cobrar a conta de tudo que ele deu para os baby boomers. Duplamente ferrado esse homem da geração X. Com as mulheres que agora estão mais exigentes por causa do empoderamento. Mas outra coisa também, leis. Quantidade de homem que se ferrou na parte legal nessa geração, porque veja bem, não tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha menosphere, não tinha grupos masculinistas. Teve um monte de cara aí que se casou e se ferrou. Se ferrou de verde e amarelo sem nem saber o que estava acontecendo. Tomou um divórcio, tomou um chifre, perdeu a casa, perdeu os filhos, virou um escravo para o resto da vida dele. Isso sem contar os que devem ter sido presos ou se suicidado. Compreende? Só que outra coisa também dessa geração aí do Homo sapiens, da geração X dos Purple Pill. Porque eles, logicamente, eles começaram a ficar informados a respeito do sistema, da cultura e das leis, depois que começaram a se ferrar. Só que muitos deles ainda caíram naquela ideia que não, dá pra negociar com as mulheres, elas realmente querem a igualdade, entendeu? Dá pra arranjar uma Maria exceção, dá pra começar a se proteger. Muitos caras dessa geração aí, lá na década de 90, começaram a buscar acordo pré-nupcial. E agora estão correndo o risco, né, de qualquer juiz aí pegar o acordo pré-nupcial, praticamente rasgar e o cara se ferrar agora no século XXI. Mas tem outra coisa importante também aí. A qualidade das mulheres nessa geração. Como eu falei, por causa do empoderamento, acesso a trabalho e estudo, elas se tornaram cada vez mais exigentes, porque veja bem, no relacionamento, o dinheiro do homem é da família. O dinheiro da mulher é só da mulher. E não importa o quanto tu dê oportunidade, trabalho e recursos para a mulher, ela sempre vai querer um cara que esteja acima dela. Isso é natural da mulher. Para ela ter um relacionamento com o homem, sentir atração por ele, ela tem que encontrar
um homem que esteja acima dela. É nisso que a sociedade ocidental moderna fracassou, porque empoderou as mulheres e automaticamente tornou a grande maioria dos homens da sociedade não atraentes para as mulheres. Então isso já é o primeiro ponto que ferrou com a qualidade das mulheres da geração X. Outra coisa, começaram a se casar entre os 25 e 30. Já não é mais tão jovem, já não é mais tão fértil. Já teve uns parceiros anteriores, já teve chance de pegar alguma DST, entendeu? Fazer um sexo desprotegido aqui ou ali, talvez se tornar mãe solteira. Quer dizer, a qualidade dela já detonou com o aumento da idade, a perda de fertilidade e também com o histórico. E também com o empoderamento, que nem eu falei. Veja bem, esse cara da geração X, ele não teve condições de se tornar um provedor e colocar a mulher dentro da casa dele e a mulher não precisar trabalhar. Por causa da falta de oportunidade no mercado e nos estudos. E também por causa do empoderamento da mulher. Aqueles recursos que iam só para os homens, que eram os que mais se esforçavam e corriam atrás, começou a ser direcionado para as mulheres por causa de ideologia, por causa de feminismo. E essas mulheres que começaram a se relacionar com esses homens da geração X, começaram a ressentir eles. Ressentir, entendeu? E começar a reinar, incomodar dentro de casa, bater boca, transar menos. Por quê? Porque, não, peraí, o meu pai, ele se casou com a minha mãe, ele pagava tudo e sustentava a minha mãe, mas agora eu tô com meu marido e ele não tem condições de me sustentar. Eu me casei e ainda tenho que continuar trabalhando, entendeu? Aí essa mulher também, ela quis trabalhar, quis estudar e achou que trabalhando e estudando ia ter condições de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E daí essa mulher muitas vezes, algumas vezes já decidiu não querer ter filho, ou teve menos filho, ou em casa o marido está trabalhando fora, ela está trabalhando fora e ela ainda quer que o marido chegue em casa, mesmo ele estando pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, porque novamente o dinheiro da mulher é só da mulher. Essa mulher, o cara chega em casa, ela fica reinando e ainda quer que o homem ajude em afazeres domésticos. Então veja bem, esse cara da geração X, ele é um completo ferrado, um completo fudido, porque pegou um mercado de trabalho ruim, pegou um mercado acadêmico de estudo ruim também, porque começaram a abrir, né, oportunidades para as mulheres, mas não surgiram mais oportunidades no mercado. As oportunidades se mantiveram, só que tiveram que pegar e encaixar as mulheres ali no meio também. Então menos oportunidades para ele, menos recursos para ele, as leis começando a chegar nas costas de tudo quanto é homem. Aí que saiu as reformas de divórcio, aí que começaram a descriminalizar adultério, e também um monte de mulher que começou a se tornar tóxica e querer que os benefícios do relacionamento vão só para ela, sem ela ter que oferecer nada de volta para o homem. Então esse cara da geração X, esse Homo sapiens, esse Purple Pill, é o que mais se ferrou. Então, não é só uma questão do quanto o homem é consciente. Para o homem conseguir se beneficiar e se proteger na sociedade atual, dar uma de camaleão, que nem o VDS falou quando ele pediu para fazer esse vídeo, é uma questão individual do quanto o cara é consciente, do quanto ele soube aceitar a realidade, engolir a Red Pill e se adaptar, mas também tem uma questão de geração aí no meio. Então vamos falar da geração Y. Geração Y. Mercado de trabalho, mercado de estudo já está totalmente meio a meio. Obviamente, os homens é que vão para as áreas que são mais arriscadas e dão mais dinheiro, e também vão para as áreas mais difíceis dentro das universidades. Só que, por outro lado, tem muito subsídio do lado feminino. Veja bem, tem muito curso inútil nas universidades, da parte de sociais e humanas, e que tem um monte de mulher e que tem umas bolsas de estudo com valor altíssimo. Tem aquele pessoal que vai para a universidade e fica vivendo ali do dinheiro público até quase uns 30 anos de idade. O pessoal faz mestrado, faz doutorado, escambau. Então, além da carga tributária ter aumentado mais ainda, chegou agora a uns 40, tu tem, além daquele empoderamento feminino delas poderem trabalhar, poderem estudar, agora além delas poderem trabalhar e estudar, elas ainda estão recebendo recurso público para poder trabalhar e para poder estudar, entendeu? E exigindo mais direitos. E a zoeira está chegando até no setor privado das empresas. A gente viu ali o Planeta 50-50, a Agenda 2030, a quantidade de concessões que as empresas estão sendo pressionadas para começar a dar para a mulher. Simplesmente mais subsídio. Já não bastasse o subsídio público, tu tem o subsídio privado também. Então a situação do mercado, se para o homem da geração X já era difícil dele se tornar um protetor provedor, geração Y está totalmente inviável. E não adianta falar assim, não, mas tem tal cara que faz isso. Sim, provavelmente vai ser aquele homem que trabalha umas 12, 14 horas por dia, super especializado, super competente, mas o cara está vivendo só do trabalho.
Olha a quantidade de homens hora que ele está tendo que colocar para poder chegar nesse topo 20%, topo 10% dos homens, entendeu? Para se tornar, talvez, possível de se tornar um provedor e para ser capaz de atrair mulher através de recursos. Que nem eu falo várias vezes, o the juice isn't worth the squeeze. Basicamente, o que tu vai gastar para espremer o suco não vale o suco. E daí tem a questão dos recursos. Como eu já disse, Baby Boomer, carga tributária baixa e governo jogando dinheiro na população. Geração X, governo começou a parar de dar dinheiro para a população, começou a cobrar. Geração Y, a conta chegou, velho. Reforma, reforma, aumento de carga tributária, desemprego, tá ligado? Não só o governo ele tá na geração Y parando de investir na população, parando de dar essa certa segurança através de recursos, saúde, educação, moradia, essas coisas e tudo mais. Ah, mas tem Minha Casa Minha Dívida. Sim, Minha Casa Minha Dívida, que daí basicamente o documento da moradia sai no nome da mulher. Se a mulher se divorciar, o imóvel fica para ela. E também são aqueles imóveis que dão um monte de escândalo da qualidade dele ser horrível e ser mal localizado. Mas enfim, né? Só que daí tem a carga tributária altíssima. Na geração Y, a conta das benesses do Baby Boomers estão chegando com fúria. Não é à toa que a gente está agora na época da reforma da Previdência. E daí vamos pegar também as leis. Olha o nível que está hoje em dia. Foi além do que tinha ocorrido anteriormente. Basicamente, adultério deixou de ser crime. Adultério deixou de ser punível até socialmente. A gente tem a mulherada que está por aí falando que nem a... Esqueci o nome daquela atriz, a Débora Seco, né? Que a mulher tem que ter o direito de trair, entendeu? Como se todos os homens da sociedade traíssem, né, cara, anteriormente. Como se não fosse só aqueles mega alfa, o cara com grana pra cacete, né? Que tinha dinheiro pra conseguir atrair e manter uma amante. Mas enfim, então se a gente for ver, as leis de divórcio feministas estão totalmente consolidadas. A mulher pode pedir divórcio a troco de nada, ela pode trair, não acontece nada. Na sociedade também não tem mais estigma disso, já tiraram o estigma de mãe solteira. Estão fazendo de tudo para tirar o estigma de mulher que assim é mãe solteira e é dependente do Estado, certo? Aí tu tem também agora essa pressão de quererem colocar a vara de família em cima até de relacionamento de namoro, relacionamento que não houve um casamento, uma união estável. Tanto aquelas partes assim de leis de violência doméstica, que a violência doméstica não é um estupro, não é umas bifa de verdade. Não, o pessoal começa com aquele negócio de abuso emocional, sabe? De controle emocional, controle financeiro. Basicamente, se tu tem um carro e tu não quer que a tua namorada, a tua esposa fique usando o carro porque ela não dirige bem ou porque ela não está no seguro, isso é um tipo de abuso. Se tu tem uma conta conjunta, um cartão que está com a tua esposa ou com a tua namorada, tem muito cara que faz isso, bando de trouxa. E tu vai conversar com ela para baixar o gasto dela ou tira o cartão dela durante um tempo porque a parte financeira da família está mais apertada, isso é considerado um tipo de abuso? Se a tua mulher começa a sair sozinha sem tu e tu começa a questionar onde é que tu foi, com quem tu estava, isso é abuso. Então as leis não tá só naquela parte de, olha, mulher pode trair, não acontece nada, no divórcio tu vai perder a casa, tu vai perder os filhos. Não, cara. A inserção do Estado nos relacionamentos e o uso das leis para dominar e detonar com os homens está cada vez maior. Então veja o quanto a geração Y está mais ferrada do que a geração X. Só que o importante é a informação. A geração Y ainda teve acesso à informação. Esses grupinhos de direito dos homens já estavam consolidados ali quando a geração Y surgiu. Se tornaram adultos, né? A internet também... Sabe, quando sai uma reformazinha de alguma lei, de alguma coisa assim, a gente já está ligado. Inclusive, nos Estados Unidos, o Trump, ele acabou de tirar essa parte de abuso emocional e de abuso financeiro da parte das leis de violência doméstica. Agora, lá nos Estados Unidos, depois dessa reforma do Trump, violência doméstica, cara, é só quando tem paulada, cara. É quando tem pancadaria, quando tem estupro, quando tem dano real, entendeu? Não esse negócio subjetivo de abuso emocional, abuso financeiro. Então veja bem, apesar da geração Y ter pego uma situação pior no mercado de trabalho, de estudos, na parte de recursos, assim, do governo estar investindo menos nos jovens e ter que ficar pagando ainda a conta dos boomers, e as leis estão ferrando com tudo, a geração Y está mais informada e foi aí que começou a surgir mais a quantidade de homens que assim não querem casar, não querem ter filho, querem ficar na deles de boa. Começou a surgir mais disso. E a mulherada começou a surtar, porque veja bem,
As mulheres são bem mais histéricas e bem mais inseguras do que os homens, a nível de paranoia. E tu imagina o seguinte, quando foram feitas essas reformas de, olha, adultério não tem mais punição, divórcio pode ser a troco de nada, porque quem exigiu essas mudanças foram as mulheres, não foram os homens. Só que a partir do momento que isso foi feito, perdeu-se a segurança no relacionamento de união estável, perdeu-se a segurança no relacionamento de casamento. Como as mulheres são mais histéricas, mais paranoicas, mais inseguras que os homens, quem começou a surtar mais e começou a se tornar mais infeliz nas últimas décadas foram as mulheres, não foram os homens. Sem contar que tem o tempo de vida útil também, né? Que o tempo de vida útil da mulher é dos 15 até os 35. O tempo de vida útil do homem é dos 15 até os 55. Então o homem, ele já é menos emocional, menos paranoico, menos histérico que a mulher, ele ainda tem uma segurança maior porque ele sabe que se esse relacionamento não der certo, der algum BO, ele consegue depois terminar o relacionamento, se reestruturar, se reerguer e ele pode conseguir um relacionamento melhor. Agora é uma mulher que termina um relacionamento quando está lá com 35, 40, 45, já era, cara. GG. E eu falei isso agora para chegar no nível no último aspecto que eu avalio de cada geração, na qualidade das mulheres. Se tu for ver o nível de qualidade da mulher da geração Y, é patético. É patético. Conforme eu disse, baby boomers, as mulheres casavam entre 20 e 25, geração X começaram a casar entre os 25 e 30, né, porque queriam fazer faculdade. Geração Y, a mulher começou a querer se casar entre os 30 e 35, algumas malucas entre os 35 e os 40. Porque não só elas querem fazer a faculdade, meu Deus, enquanto está na faculdade não pode estar num relacionamento fixo. Besteira, eu tenho amigos da minha vida pessoal que o cara e a mulher hoje em dia estão praticamente casados, lá nos seus 30 anos de idade, com ou sem filhos, mas esses dois estão juntos, desde lá dos 17, 16, 18 anos de idade. Fizeram faculdade, tendo relacionamento, começaram a construir junto, algo, começaram a crescer juntos. Que é o que o pessoal da geração Baby Boomer fazia. Geração X fizeram um pouquinho. Geração Y não, cara. Geração Y, a mulher ela quer só se casar lá entre os 30 e 35, as loucas entre os 35 e os 40, quando o útero não funciona mais. E elas querem ter toda a liberdade para ficar ali 10, 15, 20 anos no carrossel de pica. Quando está fazendo a universidade não pode estar comprometida. Quando termina a universidade, não, peraí, agora eu estou recebendo meu salário, agora eu quero pegar o meu dinheiro e viajar pelo mundo e tirar várias fotos de Instagram. Não pode se comprometer, entendeu? Aí fica no carrossel de pica. Enquanto isso, aparência física, juventude, fertilidade indo para o ralo. Novamente, isso era um ponto-chave do que o homem se recebia da mulher quando ele se comprometia, quando ele se casava, quando ele tinha filhos. Então, desse nível de qualidade das mulheres, veja bem, geração Y, incidência de DST, incidência de mãe solteira, incidência de mulher que se tornou tóxica por causa do histórico longo da quantidade de parceiros anteriores. Compreende? E não só isso, certo? O ponto principal de que, quando elas estão dispostas a ter um relacionamento sério para talvez casar e ter filhos, já era. Já era. 35, 30, 40 anos, quer dizer, chance de conseguir engravidar, sei lá, algumas chegam numa menopausa precoce, útero não funcionando, quer dizer, o homem está recebendo uma mulher que não é mais atraente, não é mais jovem, não é fértil e está cheia de bagagem de problema de relacionamentos anteriores. Algumas bagagens podem ser só psicológica, de comportamento tóxico, comportamento abusivo, ou pode ter bagagem física, DST e filho. Então veja como não vale a pena para esse homem. Para o homem que é consciente, que é informado, certo? O Gados, o Sapiens, o Blue Pill, Purple Pill ainda está sobre risco. Por isso que a gente tem que alertar o máximo de homens possíveis. Só que pegando para finalizar agora a qualidade dessas mulheres, veja bem, Boomer, a mulher ainda estava disposta a cuidar da casa, cozinhar, ter vários filhos, sabe? Ser uma homemaker. O cara ainda tinha a oportunidade de trabalhar, chegar em casa e não ter que fazer nada quando chega em casa. Tá entendendo? A mulher, ela decide o que vai ser feito dentro da casa, recebe a grana do marido para cuidar da casa, só que em troca o homem não precisa fazer nada quando chega em casa.
A mulher, ela cuida da casa, recebe dinheiro para cuidar da casa e ela é responsável por manter a casa um ambiente limpo, um ambiente calmo, um ambiente bom, propício para o homem ter vontade de voltar para casa quando ele termina de trabalhar. Geração X já detonou com isso, porque a mulherada começou a querer estudar e trabalhar e foi deixando a parte da casa de fora. Aí na geração Y, o que a gente tem? A gente tem uma mulherada aqui. Novamente, Boomers podia ter vários filhos, geração X tinha 1 ou 2 filhos, geração Y tem um monte de mulher aí que está começando no meio estável, casando com um cara, já falando que não quer ter filho. Ora, se não quer ter filho, por que vai casar? Não vai envolver herdeiros o relacionamento? Não tem que casar. Dane-se, entendeu? De preferência nem mora junto. Mas enfim, tu pega uma mulher que ela não preservou a juventude, a aparência física e a fertilidade dela pro futuro marido. Não está oferecendo isso pro cara, certo? Ela não está disposta a cuidar da casa porque ela não está disposta a sacrificar o estudo nem o trabalho dela. Ela não está disposta a dar filhos para esse homem. E não está disposta a cuidar da casa, não está disposta a cozinhar nem nada. Então, o que o homem ganha? Então, se tu for analisar, realmente a coisa piorou muito mais se for comparar a geração Y com a geração X. Só que a questão é que a geração X se ralou mais porque ela foi pega de surpresa. A guerra estourou neles e eles não estavam preparados. Então isso foi mais para conseguir encaixar, né? O Homo Gados, os Sapiens Sapiens. Obviamente, cada uma dessas 3 definições, né, do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill, se encaixa melhor com cada uma dessas 3 gerações. E é óbvio que a definição que se encaixar numa geração vai basicamente considerar que, ok, nessa geração tem mais caras desse tipo. Por exemplo, na geração Boomers, tu vai ter a maior incidência de homogados e de Blue Pill. Na geração X, tu vai ter a maior incidência de Homo Sapiens, Purple Pill. Na geração Y, tu vai ter uma maior incidência de Homo Sapiens Sapiens, Red Pill. Por mais que ainda os caras Red Pill sejam minoria, o homem consciente seja minoria, na geração mais atual a incidência vai ser maior. A respeito da geração Z, eu não sei o que informar. Só que tem gente que já chegou na seção de comentários dizendo que os caras da geração Z eles não querem nem saber de namorar, entendeu? Então, é que nem o Pondé falou uma vez sobre a conta do feminismo. A conta do feminismo está finalmente chegando para as mulheres. Elas não têm noção o quanto essa parte de liberar o mercado sexual ia prejudicar elas, porque veja bem, elas são atraentes no mercado sexual no máximo durante 10 anos, 15, ok? O homem ele é atraente no mercado sexual durante 40 anos, compreende? Então elas não tinham ideia da cagada que elas estavam fazendo quando elas resolveram liberar o mercado sexual. Olha, liberar mercado é coisa de competitividade. Competitividade, quem gosta é homem, não é mulher. Mulher é naturalmente esquerdista, homem é que é capitalista. Então, liberaram o mercado, se prejudicaram, liberaram as leis, tiraram a segurança do relacionamento, mulher exige bem mais segurança do que os homens, também se prejudicaram. E ao mesmo tempo que essa conta do gasto público chegou nas gerações mais novas, agora nessas mulheres mais novas está chegando a conta de todas as benesses, de todos os abusos das gerações anteriores das mulheres. E veja bem, por mais que nos boomers a quantidade de divórcio fosse menor e a quantidade de mulher que ferrou o marido foi menor, as que ferraram os maridos na geração baby boomer se fizeram, porque imagina, baby boomer, os maridos tinham bem mais recursos e as mulheres eram predominantemente donas de casa. Então imagina o quanto uma mulher que se divorciou naquela geração lucrou. Geração X começou a aumentar a quantidade de divórcio, entendeu? Só que o homem já não tinha tanto recurso. Já era aquela época que a mulher ela já tinha que trabalhar também. Então elas fizeram o saque, elas lucraram também. Mas não lucraram tanto quanto as baby boomers, porque a mulher da geração X, né, ela não era dona de casa, não era todas que eram dona de casa. Algumas até trabalhavam na informalidade, mas estavam comprovando renda, então não iam lucrar tanto no divórcio. Agora veja bem, a mulher da geração Y, pelo fato dela não estar querendo oferecer nada para o homem, não estar querendo preservar nada para o homem, ser tóxica pra caramba, já está no mercado sexual liberado, já está numa situação em que não tem segurança legal nos relacionamentos. A mulher da geração Y ela não está tendo oportunidade de nada, cara. Ela não está tendo nem a oportunidade de pegar um trouxa para poder morar junto, meter um casamento, uma união estável, conseguir fazer um filho para pelo menos garantir uma pensão. Compreende?
Então essa ideia de que, ok, o feminismo facilitou, melhorou a vida do homem, melhorou, mas melhorou apenas o homem que é consciente, o homem que está disposto a olhar a realidade, aceitar a realidade e se adaptar à realidade. Para esse homem, independente da geração dele, para esse cara, a vida facilitou. Pode ser a primeira geração de homens que vão ter uma expectativa de vida igual à das mulheres ou maior que a das mulheres. Pode ser uma geração de homens aí que não se casam, que não tenham filhos e que acabam se aposentando mais cedo e que podem começar a ajudar outros homens também. Então, olha, a quantidade de oportunidade é grande mais para frente. Só que, como eu disse, o homem ele tem que se tornar independente, ele tem que se tornar consciente. Depois disso, depois dele engolir a Red Pill, depois dele se tornar MGTOW, a vida dele só melhora. E azar das pessoas que estavam até então abusando desse homem, sugando dele, entendeu? Porque depois que o cara passa por essa transição, a fonte seca. Então, concluindo, melhorou, a vida melhorou para os homens que são conscientes, e o nosso trabalho aqui na comunidade é conscientizar uma quantidade cada vez maior de homens para salvar a maior quantidade de homens possível.